quanto tempo nós devemos ficar na fase do luto? Por favor. Certo. Respondendo à primeira pergunta, a questão da depressão é uma psicopatia, né? Nós temos um livro importante para a psicologia, para a própria medicina, na área da psiquiatria em especial, que é o DSM-5, que é o nosso manual, né? Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. E esse manual, ele tem todas as doenças mentais, todos os transtornos que nós temos. E é curioso que a primeira edição foi em 1952, a primeira edição do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, a primeira edição. E essa primeira edição tinha 100 páginas, em média. A última edição que nós temos agora, né, agora já de 2000 para cá, a última edição nós já temos mais de 1000 páginas, ou seja, é muito difícil você abrir esse manual e não se encontrar em alguma daquelas psicopatias, síndromes e transtornos mentais. E alguns tipos de pesquisas maravilhosas em Harvard, em Kansas, dizem o seguinte, por exemplo, tem algumas pesquisas que entre duas pessoas, se você tem alguma pessoa em casa, né, a cada 2 pessoas americanas, um vai desenvolver algum tipo de transtorno mental. Então, entre nós dois aqui, né, Fernando, eu e você, um de nós dois vamos desenvolver algum tipo de transtorno mental. E isso é uma coisa muito séria. Se esse manual tinham 100 páginas no início e agora já estamos com mais de 1000, é porque a sociedade está adoecendo mentalmente. E a depressão que está acontecendo, essa depressão é resultado de toda essa realidade que nós estamos vivenciando. É excesso de informação. As pessoas estão extremamente aceleradas, a gente não consegue parar, descansar. É conteúdo o tempo todo. O celular, o tablet, os mecanismos que a gente tem fazem com que estejamos o tempo todo conectados a diversas coisas e recebendo ofertas o tempo todo. Então, a depressão, um ponto importante, atendi um paciente semana agora que passou, uma situação muito complexa, por exemplo, um casal de namorados, e aí a namorada termina, né? A namorada termina, e quando a namorada termina, a família liga para ela 3 horas depois, dizendo que o rapaz se matou enforcado no quarto. Namoro de 1 ano. Um namoro de 1 ano, e aí a menina terminou, 3 horas depois a família liga, dizendo que ele cometeu suicídio. Então, ou seja, ele não tinha nem demonstrado indícios, nunca havia falado, demonstrado, conversando com a família, não havia demonstrado esse tipo de realidade. Então, a depressão, gente, é uma doença muito séria. Às vezes as pessoas têm, né, Fernando, uma realidade de não preciso de psicólogo, eu tenho amigos, né? Você já deve ter escutado isso. Eu não preciso de psicólogo, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, ou antigamente até dizia, psicologia, isso é frescura, depressão é frescura, vai lavar uma roupa, vai trabalhar, ele está preguiçoso aí no sofá, é um preguiçoso, não quer fazer nada, relaxado. Gente, depressão é uma doença. É uma doença passível de tratamento, seja tratamento psicológico em determinados graus, medicamentoso, intervenção medicamentosa. Muitos precisam de medicamento. Por quê? Porque se a pessoa tem a realidade da depressão maior, ela pode chegar a vias de fato, realizar inclusive a questão do suicídio. Então temos que ter muito cuidado. A gente nunca deve imaginar, não, eu nunca faria isso, né? Meu filho nunca faria isso, ele fica no quarto o dia todo, fechado no computador, não fala com a gente. Não, minha filha, ela fica lá, ela fica lá toda de preto, de pinto de preto, tudo que ela quer é escuro, ela fica nos sites lá, tem alguns grupos religiosos estranhos que não dá para saber o que fazem. Eu digo para vocês, cuidado, cuidado. Né? Nunca tenham esse pensamento sabotador de, não, de zona de conforto para a gente não ter trabalho. Não, nunca vai acontecer isso na minha família. Mas são realidades que estão batendo cada vez mais na nossa porta. E sobre a segunda questão, Fernando, você é muito forte para que a pessoa entre em algum tipo de psicopatia, de doença mental mais severa. Então, o tempo de luto, dentro do próprio manual, nós temos um tempo ali, né? Nós temos o transtorno do luto complexo persistente. Transtorno do luto complexo persistente. Está já nesse manual de transtornos mentais. Não existia nas outras edições o luto. Agora o luto já está lá dentro, ok? E esse luto que estão colocando, os médicos dizem o seguinte, que o luto ainda precisa de muito estudo, então é possível que no próximo DSM-5, DSM-6 no caso, no próximo manual é possível que o luto esteja já como doença mental, ok? Já como doença mental. Isso é um ponto importante para a gente se ater. Então o luto é uma coisa importante, e esse complexo persistente quer dizer o quê? Após 1 ano. Se você está em luto
durante 1 ano pelo Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Se você passar de 1 ano, você já pode estar enquadrado dentro do transtorno diagnóstico de transtornos mentais em relação ao luto, ok? Ao luto. Então, se você está dentro de uma dessas fases há mais de 1 ano, por exemplo, por que eles colocam 1 ano? Porque o primeiro ano é o ano mais difícil de enlutamento. É no primeiro ano que a gente passa pelas fases mais importantes que a gente estava compartilhando com aquela pessoa, por exemplo. Aniversário de namoro, de casamento, o aniversário da pessoa, o nosso aniversário, Dia das Mães. Eu tive o desprazer de enterrar a minha mãe em 2015, né? No Dia das Mães. Então, o Dia das Mães era o dia que eu estava enterrando a minha mãe. Então, passaram-se 5 anos. Mas veja só, naquele momento, o primeiro ano, quando foi o Dia das Mães, foi muito difícil para mim, porque eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho a minha esposa. Então, parte de mim deveria ficar alegre pela minha esposa, porque é a mãe dos meus filhos, mas a outra parte estava dentro de um processo difícil de lutamento da perda da minha mãe, uma perda repentina de 3 meses. Então, assim, a gente tem que entender que 1 ano é o tempo razoável dentro desse critério. Infelizmente, Fernando, a nossa sociedade não entende muito luto. Tem até um outro slide, se puderem colocar, que tem uma rosa não tem uma flor, copo de leite, se puderem colocar ali, conversa aberta. Uma outra arte que eu coloquei ali, por gentileza. A gente não fala do luto. A gente não fala do luto. E como nós não falamos... Isso, obrigado. Como nós não falamos, eu gosto muito de trabalhar com os meus coaches, né, aqueles que estão em processo de coaching, ou até no consultório psicológico, conversa aberta sobre o luto e sobre a perda. Nós precisamos falar sobre isso, porque se nós não falarmos sobre essa realidade, é bem possível que nós não consigamos superar essas fases. E a gente vai ficar muitos anos dentro do processo de lutamento. E qual é o processo? Qual é o grande perigo disso? Nossa vida não vai para frente. Nós vamos ficar amarrados no passado. Amarrados no passado. Nesse curso que eu faço, eu trabalho todas as ramificações do luto, cada fase e ressignificação, para a gente entender tudo o que aconteceu e podermos, enfim, dar passos para frente. Dar passos para frente. Eu lembro que, Fernando, quando eu perdi minha mãe, tudo tal, foi um baque na minha família, não? As perdas que são mais repentinas, Fernando, não sei se passou por isso, mas as perdas mais repentinas da vida são muito complexas, né? Porque a gente acaba não tendo tempo para fazer, inclusive, às vezes, o ritual de passagem daquela pessoa, né? De repente, a pessoa morreu e quem está vivendo agora, inclusive, a pandemia, acho que é mais complexo ainda. Muitos, no início da pandemia, não enterraram os seus. Os rituais de passagem, de enterro, tudo isso é muito importante para a gente entender que aquela pessoa realmente está sendo entregue. A gente tem que fazer uma transitoriedade, sair dessa realidade para uma nova fase em nossa vida.